Na tranquila noite de 1º de julho de 1951, Mary Hardy Reeser estava descansando tranquilamente em seu apartamento, número 1200, localizado na rua Cherry Street, na cidade de São Petersburgo, na Flórida. Era uma noite agradável de verão na conhecida Cidade do Sol, e por volta das 20 horas, seu filho e sua neta foram visitá-la, sem imaginar que um terrível pesadelo daria fim à vida da frágil viúva de 67 anos. A última vez que foi vista com vida, Mary estava confortavelmente sentada em sua poltrona. Ela havia tomado alguns comprimidos para dormir e esperava passar mais uma noite tranquila, sozinha em seu apartamento. Entretanto, na manhã seguinte, em 2 de julho de 1951, chegou um telegrama importante para ela. E Pansy Carpenter, a senhoria e vizinha de Mary, foi levá-lo ao seu apartamento. Estranhamente, ela não atendeu à porta, e Pansy ficou preocupada pelo silêncio que via de dentro da residência. Então ela tentou abrir, mas a maçaneta estava tão quente ao toque que queimou a sua mão assim que encostou nela. Isso fez com que Pansy chamasse a polícia, para que pudesse verificar o bem-estar de Mary. Pouco tempo depois, quando os policiais e bombeiros conseguiram entrar no local, encontraram uma das cenas mais impactantes de sua carreira. E isso deu início a um grande mistério que continuou sendo debatido por décadas. O apartamento estava escuro e cheio de uma densa fumaça. Ainda podia-se ver algumas chamas ardendo em uma viga do teto da sala. E abaixo dela, bem no meio do cômodo, onde Mary havia sido vista descansando na noite anterior, havia uma pilha de cinzas escuras e restos de molas da poltrona. Tudo o que havia restado do corpo de Mary, que pesava pouco mais de 77 quilos, foi seu crânio carbonizado, que, segundo alguns jornais da época, estava encolhido ao tamanho de uma xícara de chá. Também foi encontrada uma seção da espinha dorsal e parte do seu pé esquerdo, que ainda calçava um sapato de camurça preto em perfeito estado. Os 11 restos mortais da vítima foram recolhidos pelas autoridades dentro de uma pequena caixa. A peculiaridade do caso chamou muito a atenção, principalmente porque o fogo não se espalhou pelo apartamento. Os vizinhos não chegaram a ouvir gritos ou o típico cheiro nauseante de um corpo humano sendo queimado. A misteriosa morte de Mary Reeser levou os jornais a batizá-la de Senhora das Cinzas, convertendo-a na mais conhecida vítima de um controverso fenômeno, chamado combustão humana espontânea. Mistérios do inexplicável. Boa noite, estranhos. Sejam muito bem-vindos a esta nova sessão, onde vou apresentar uma série de casos envolvendo sinistros fenômenos que intrigam as pessoas há muitos anos. No episódio de hoje, conheceremos a fundo sobre a combustão humana espontânea, os estranhos casos atribuídos a este fenômeno e as diversas teorias que tentam explicá-lo. Alguns dos assuntos abordados podem ser sensíveis para alguns públicos. Se recomenda a discrição. Voltando ao ano de 1951, quando os investigadores examinaram o apartamento da Sra. Reeser, descobriram que seu relógio havia parado por volta das 4h20 da manhã, embora não fosse possível determinar a hora do óbito. Havia manchas pretas causadas pela fuligem no teto, na parte superior das paredes da sala e na cortina. Entretanto, as chamas haviam se concentrado apenas na volta da poltrona e no corpo de Mary. Somente uma pequena área do tapete havia sido queimada, e muitos objetos próximos não foram atingidos, como uma pilha de jornais e outros materiais inflamáveis
que estavam espalhados pela cena. Os lençóis de uma cama próxima ainda estavam limpos. Alguns interruptores que estavam perto do fogo foram derretidos, mas algumas tomadas distantes daquela área ainda funcionavam normalmente. Sobre os móveis havia poças de cera de velas que estavam longe da área do incêndio. Os bombeiros encontraram evidências de calor extremo apenas no local ao redor da poltrona. A história de Reeser é considerada até hoje como o maior mistério não resolvido da história de Tampa Bay. O caso foi amplamente debatido em livros, artigos de revista e documentários. Mas as dúvidas sobre a causa do incêndio ainda continuam. Como era possível que uma mulher pegasse fogo até virar cinzas, sem que o resto do cômodo estivesse em chamas? Mais de um mês depois, sem novidades que pudessem esclarecer o caso, a polícia determinou que a causa da morte foi provavelmente um cigarro, que poderia ter incendiado sua camisola depois que ela cochilou. Essa explicação não é totalmente satisfatória por duas principais razões. Número 1, porque ela não acordou. Certamente o choque pela dor de uma queimadura faria acordar, mesmo havendo tomado remédios para dormir. E número 2, a temperatura de um fogo caseiro não é similar ao utilizado para cremar um corpo, até ser reduzido a uma pilha de cinzas. Os crematórios profissionais utilizam fornos projetados para atingir temperaturas extremamente altas, com o fim de garantir a completa incineração de um corpo humano, atingindo geralmente entre 850 a 1200 graus Celsius, num processo que pode levar em média de 2 a 5 horas, enquanto em um incêndio doméstico, o fogo pode atingir temperaturas variáveis entre 600 e 1200 graus Celsius, dependendo da proporção e dos materiais afetados. A diferença crucial é que a cremação ocorre em um ambiente controlado, com fornos próprios para esse fim, enquanto o incêndio doméstico é descontrolado e necessita de oxigênio para se manter. A maioria das páginas que ainda teorizam sobre este e outros casos de natureza similar parecem mais preocupados em desmentir a possibilidade da combustão humana espontânea e desconsideram as particularidades de cada caso, onde o fenômeno ocorre fora do padrão conhecido. Mais adiante neste episódio, vamos nos aprofundar um pouco mais nesta ideia. O incêndio que tirou a vida de Mary foi extremamente incomum e foge totalmente de explicações simples. Mesmo com uma janela parcialmente aberta, como foi sugerido em algumas teorias, a dinâmica de um incêndio em um ambiente fechado, como um apartamento, dificilmente poderia permitir uma combustão tão intensa e localizada. Incêndios precisam de oxigênio para se manter, e em ambientes fechados, o suprimento de oxigênio é limitado, o que geralmente resulta em chamas que diminuem ou se extinguem rapidamente. Então, mesmo com uma janela parcialmente aberta, a quantidade de oxigênio disponível não é suficiente para sustentar uma combustão prolongada e de alta temperatura, especialmente uma que consumisse um corpo humano quase por completo. Em incêndios comuns, o calor se dispersa e se propaga, afetando uma área muito maior, o que é conhecido como convecção. No caso de Mary Reeser, o calor permaneceu extremamente concentrado em um único local, o que condiz com o comportamento de um fogo típico em ambientes fechados, embora as temperaturas atingidas deveriam estar extremamente altas para reduzi-la de tal forma. Quem mora em residências com construções semelhantes sabe que apartamentos geralmente são construídos para serem isolados, o que dificulta a entrada de ventos fortes necessários para alimentar um fogo intenso dessa magnitude. O fato do fogo ter se concentrado quase exclusivamente no corpo de Mary e nos danos mínimos ao ambiente ao seu redor é um dos aspectos mais desconcertantes desta história. O FBI investigou o caso a pedido da polícia local e fizeram a descoberta de novas informações que aumentaram ainda mais o mistério. Nenhum odor foi relatado pela proprietária do apartamento naquela manhã, quando bateu a porta, e nem os vizinhos de Reeser
notaram nada estranho vindo da casa. Nem fumaça, gritos ou luzes. Nenhuma movimentação anormal foi percebida vindo da residência de Mary. Não foi possível estabelecer o horário exato da morte. Portanto, não foi possível descobrir se o fogo havia começado rapidamente ou havia queimado durante a noite, após a partida dos familiares que a viram pela última vez. Por fim, o FBI determinou que ela poderia ter adormecido enquanto fumava, e que o dano extenso no corpo foi devido ao efeito pavio, um fenômeno onde a roupa da vítima absorve a gordura derretida e age como um pavio de vela. Mas a polícia e a mídia local ainda estavam céticas. A teoria do efeito pavio, comumente utilizada para explicar ou desmentir casos associados à combustão humana espontânea, é tão controversa e discutida quanto o próprio fenômeno. Também conhecida como efeito vela humana ou efeito pavio, sugere que a gordura corporal de Mary teria derretido e agido como combustível, alimentando o fogo e concentrando o calor somente naquele local. Esta teoria destaca que Mary naquela noite estava vestida com uma camisola de acetato de rayon, um tecido sintético derivado da celulose, e um casaco ou um robe. Não achei a tradução exata, mas acredito que fosse um robe, pois era verão. Então, segundo esta teoria, o tecido da camisola, por ser inflamável, poderia facilmente queimar com um cigarro aceso, se ela estivesse em um estado inconsciente. As chamas em suas roupas teriam afetado a poltrona, criando um calor intenso que a destruiu completamente. E a gordura corporal, segundo essa teoria, teria servido como uma substância inflamável o suficiente para permitir que o fogo não se apagasse. Mas esta teoria não leva em conta do porquê o fogo não se espalhou, ou como atingiu temperaturas tão elevadas, tendo tantos outros materiais inflamáveis próximos ao local que ficaram intocados. As explicações convencionais do incêndio doméstico não conseguem explicar todas as peculiaridades da cena, o que alimenta especulações e debates contínuos há muitos anos. O chefe de polícia que trabalhou no caso teria chamado um especialista, o antropólogo físico Wilton M. Krogman, para que desse sua opinião profissional sobre o caso. Embora suas anotações não possam ser encontradas, Krogman parecia cético quanto à conclusão de morte acidental, embora mais tarde tenha recuado em alguns dos seus pensamentos, mudando a sua conclusão sobre o caso. O ex-colunista do Tampa Bay Times, Jerry Bleason, documentou uma das declarações do antropólogo físico. Até hoje, acredito que o relatório do FBI, entregue à polícia de São Petersburgo em agosto de 1951, é a explicação mais confiável, embora incompleta, do incidente. A própria gordura corporal da Sra. Reeser forneceu o combustível para o fogo que a consumiu. O FBI disse que não houve combustão humana espontânea, e sua morte não foi causada por raios ou produtos químicos. O relatório do FBI também foi citado em um artigo para o jornal São Petersburgo Times, de 9 de agosto de 1951. As teorias variavam de suicídio após a morte de seu marido, combustão espontânea e até mesmo um raio. O departamento de polícia recebeu mais de 100 cartas envolvendo tais suposições sobre o caso de detetives amadores. Mas não houve danos aos sistemas elétricos da casa, além de alguns cabos derretidos e um fusível queimado no aquecedor de água. E não houve relatos de gasolina ou outros combustíveis no local. Grande parte da investigação sobre a morte de Mary Reeser ainda é baseada em suposições. Então o caso continua sendo um mistério sem solução. Inclusive, o Tampa Bay Times afirmou certa vez que a família de Reeser teria dito aos meios de comunicação que conseguiam sentir a presença dela na casa, até o momento em que se livraram dos seus móveis. A combustão humana espontânea. Boa parte dos casos associados à combustão humana espontânea
se caracterizam por um principal fator, onde o incêndio ocorre somente na área diretamente ao redor da vítima, sem uma causa externa aparente e sem o fogo se espalhar além do corpo da vítima. Em muitos casos, somente algumas partes são poupadas, como pequenas seções de ossos ou a parte inferior das pernas, que muitas vezes ainda estão calçando sapatos em perfeito estado. Um caso similar ao de Mary ocorreu pouco tempo depois, em 1º de março de 1953. O corpo de Allen M. Small, de 52 anos, foi encontrado totalmente incinerado, e os danos em sua casa foram mínimos. Os investigadores encontraram apenas algumas marcas de queimadura no carpete abaixo do corpo, que indicavam que provavelmente ele estivesse em pé quando o fogo começou e o reduziu a cinzas tão rapidamente que o fogo não teve tempo para destruir nada. A teoria da combustão humana espontânea, na verdade, não é algo novo. Ela foi apresentada pela primeira vez em 1654, pelo médico anatomista e teólogo dinamarquês Thomas Bartholinos, em seu livro Histórias Anatômicas Raras, um livro que catalogava fenômenos médicos estranhos. Eu realizei a pesquisa nesse livro e encontrei um trecho muito interessante onde pode-se ler os seguintes casos. Que uma chama no estômago possa ser provocada pela ingestão excessiva de álcool não é algo contrário à razão ou à experiência. Em Lyon, cidade na histórica região francesa de Roda no Alpes, quando médicos examinaram o cadáver de uma mulher para investigar a causa da morte, uma enorme chama irrompeu do seu estômago, ocupando toda a extensão do órgão, mas logo se extinguiu. A história foi relatada a Renatus Morial, o maior ornamento da escola de Paris, e foi da boca desse grande homem que a obtive. A causa da chama foi atribuída ao álcool ingerido em grande quantidade por essa mulher, ou a água de Teriaga mais quente, que ela havia tomado doente por insistência dos médicos. Aqui vale ressaltar que a água de Teriaga a que ele se refere era uma espécie de antídoto universal da época, e ele continua. Adolf Vortius, filho do grande Eberhard Vortius, gênio da flora de Leiden, me contou, a partir do registro do seu avô, que um cavaleiro polonês, na época da rainha Bona Sforza, vomitou chamas após tomar 2 taças de vinho ardente e depois foi consumido pelo fogo. Lembramos de um caso semelhante relatado ao Senado Acadêmico de Copenhague. Nos séculos passados, acreditava-se que esse fenômeno era devido à saturação de um corpo com álcool, pois notaram que muitas vítimas sofriam de alcoolismo. Mas essa não é uma teoria comprovada, pois o álcool no corpo não pode incendiar uma pessoa dessa maneira. Apesar dos avanços na tecnologia forense e da existência de mais de 200 casos documentados ao longo da história, a causa exata do fenômeno permanece desconhecida. Embora os legistas consigam formular teorias plausíveis para alguns desses casos, muitas dessas mortes continuam desafiando qualquer explicação lógica. Existem características comuns observadas em muitas vítimas, como idade avançada, baixa mobilidade e alcoolismo. Mas os cientistas continuam procurando por causas químicas que explicassem esse fenômeno. Brian J. Ford, um biólogo britânico, afirmava que a acetona era responsável por fazer um corpo queimar. A acetona é uma substância altamente inflamável, que é usada pelo corpo para queimar gordura. Ford conduziu um experimento no qual ele criou modelos em escala humana, a partir de tecidos de porcos, marinando-os em acetona e vestindo antes de atear fogo nos modelos, que, segundo ele, queimaram até virar cinzas em meia hora, e apresentavam características parecidas às fotos das vítimas, como parte das extremidades sendo poupadas pelas chamas. Mas o principal problema destes testes está no fato de que o organismo humano, em condições normais, não anda por aí encharcado de acetona, e é composto, por sua vez, por cerca de 60 a 70% de água.
A carne de porco é popular entre os especialistas e teóricos amadores que já tentaram desmistificar a teoria da combustão humana espontânea. Em 1998, em um programa de televisão da BBC, cientistas do Reino Unido reproduziram condições semelhantes também com restos de um porco. Eles o enrolaram em um cobertor antes de atear fogo nele. Os pés do porco também foram preservados, assim como muitos casos associados a esse fenômeno. Mas isso só ocorreu após várias horas de combustão lenta. Segundo esses cientistas, como as mãos e pés têm menos gordura, não forneciam combustível suficiente para serem totalmente consumidas pelas chamas, e classificaram o fenômeno como um mito urbano. Outras tentativas de replicar o efeito pavio em porcos, no entanto, falharam. E existem mais problemas com esses testes, pois algumas vítimas queimaram em menos de 20 minutos, sendo reduzidas a uma pilha de cinzas. Além disso, a maioria das vítimas não estavam enroladas em grandes cobertores, e algumas outras sequer tinham suas roupas queimadas. O mais surpreendente desse assunto é que houveram casos de sobreviventes e pessoas que estavam na companhia de familiares quando ocorreu. O que acabaria com o mito de que esse fenômeno só ocorreria com pessoas idosas de baixa mobilidade durante o sono. Nunca devemos esquecer que o inferno sempre mora nos detalhes. Outros casos ao longo da história. A combustão humana espontânea é um fenômeno raro, mas existem muitos relatos associados a ele ao longo da história. Na Inglaterra, em 9 de março de 1773, os restos mortais carbonizados de uma moradora de Coventry, chamada Mary Cluse, de 52 anos, foram encontrados por um vizinho. Suas pernas se projetavam das cinzas e estavam praticamente intactas, embora o resto do corpo tivesse sido completamente reduzido. Em fevereiro de 1779, em Aix-en-Provence, na França, os restos queimados de Mary Ann Gelfrid foram encontrados em seu quarto. Tudo o que havia restado dela foi uma pilha de cinzas, e apenas uma mão e um pé foram deixados intactos. Em 1º de março de 1953, em Greenville, na Carolina do Sul, o corpo carbonizado de Wayman Wood foi encontrado no banco dianteiro do seu carro, que estava estacionado na Rota 291. O tubo de gás do tanque de combustível não havia sido queimado, embora o para-brisa do lado do motorista estivesse entortado e caído, devido ao extremo calor do corpo em chamas. Em 5 de dezembro de 1966, o Dr. John Irving Bentley, de 92 anos, foi encontrado morto em sua casa em Condesport, na Pensilvânia, por um homem chamado Don Gosnell. A perna e o pé calçando o chinelo do médico aposentado foram encontrados ao lado do banheiro de sua casa, cercados por uma pilha de cinzas sob um andador. As imagens registradas da cena capturaram a imaginação dos editores de jornais e seus leitores na década de 60, tornando-os um símbolo da teoria da combustão humana espontânea. Algum tempo depois, em 1980, o corpo de Henry Thomas, de 73 anos, foi encontrado queimado, exceto por seu crânio e a parte inferior das pernas. De acordo com o policial que chegou primeiro no local, havia uma fina névoa de gordura humana cobrindo todas as superfícies do cômodo, que havia evaporado com o calor extremo do fogo. O painel frontal da TV também estava derretido, apesar de estar a pelo menos 4,5 metros de distância do corpo. As únicas outras coisas que queimaram foram objetos que estavam em contato direto com o corpo, como a metade de uma cadeira que acabou tombando e derrubando o corpo no chão. Pouco tempo depois, em 1986, George Mott, um bombeiro de 58 anos, também foi vítima do fenômeno, quando suas cinzas foram encontradas em sua casa em Nova York. George bebia muito e era fumante.
mas essas duas hipóteses foram descartadas como possíveis causas da morte. Assim como Mary Reeser, nosso primeiro caso, o único vestígio de Maude foi um crânio impecavelmente encolhido em uma pilha de cinzas de tamanho humano. Em 8 de janeiro de 1988, em Southampton, na Inglaterra, o corpo carbonizado de Alfred Ashton foi encontrado por vizinhos, que foram alertados pelo cheiro de algo queimando. O corpo e o piso sobre o qual ele estava foram reduzidos a cinzas, exceto pelas suas pernas e pés, que estavam ilesos. Em 24 de agosto de 1998, Agnes Phillips, de idade indeterminada, pegou fogo enquanto estava dentro de um carro em uma rodovia movimentada em Sydney, na Austrália. Sua filha Jackie Park ficou alarmada quando viu fumaça saindo do carro e, com a ajuda de um homem que passava, puxou a sua mãe para fora do veículo. Até hoje a causa do incêndio é indeterminada. Agnes infelizmente morreu no hospital uma semana depois do incidente. Mais recentemente, em 22 de dezembro de 2010, Michael Ferian, de 76 anos, morador de Galway, na Irlanda, foi encontrado morto em sua casa, também em circunstâncias estranhas. Ele havia sofrido de queimaduras graves e foi encontrado deitado de costas, com a cabeça perto de uma lareira. O fogo tinha se limitado à sala de estar, principalmente no teto e no chão onde o corpo foi encontrado. Apesar do incêndio, a sala estava intocada. Os peritos forenses que investigaram a cena concluíram que a lareira não estava ligada na hora de sua morte. O médico legista que trabalhou no caso, o Sr. Cyril McLaughlin, fez uma conclusão controversa na época, dizendo: "Isso se encaixa na categoria de combustão humana espontânea, para a qual não há uma explicação adequada." Ele também alegou que em quase 25 anos de investigação de mortes, essa foi a primeira vez que registrou tal veredito. O tribunal foi informado que nenhum vestígio de um acelerador foi encontrado no local e que não havia nada que sugerisse um crime. É raro que em dias atuais, mortes em circunstâncias estranhas sejam atribuídas à combustão espontânea, que ocorreria somente quando um corpo humano vivo é queimado sem uma fonte externa aparente de ignição. O caso de Michael foi considerado como o primeiro caso irlandês de morte por combustão espontânea. Mas e se eu dissesse que esse fenômeno deixou para trás alguns sobreviventes para contar a sua tenebrosa história? 3 anos antes da morte de Michael, em Edmonton, no norte de Londres, uma estranha chama azul foi vista emanando do corpo de Jenny Seffen, de 61 anos. Seu cunhado Don Carroll disse que a chama saiu do estômago da Sra. Seffen, enquanto ele estava sentada à mesa com sua família, e descreveu a cena. Ela estava rugindo como um dragão. A cozinha não foi danificada, mas o cardigan dela derreteu. O inquérito nunca se resolveu, mas eu sei o que vi. Em 2013, na Índia, um caso fora do padrão também foi registrado. Um bebê indiano de apenas 3 meses teria pegado fogo em 4 ocasiões, enquanto estava em seu berço. Seus pais afirmavam que isso teria ocorrido em momentos em que sua mãe se distraiu. O bebê foi tratado em um hospital em Chennai, na Índia. A mãe do menino, chamada Rasheswari Karnan, disse que 9 dias após o nascimento do menino, ela o encontrou em chamas em sua cabana, depois de deixá-lo sozinho por um momento para ir ao banheiro. Havia uma chama em sua barriga e em seu joelho direito, e meu marido correu com uma toalha para apagá-la. Por fim, os pais viajaram para o hospital da Faculdade de Medicina de Kew Palk para um tratamento mais extenso. Os médicos estavam investigando a possibilidade do bebê ter sofrido uma combustão humana espontânea, mas também examinaram a criança para uma série de outras condições médicas, bem como um possível abuso infantil. Vários testes médicos não deram nenhuma indicação de que o bebê poderia pegar fogo sem uma fonte de ignição, de acordo com Times of India. Estamos em um dilema e não chegamos a nenhuma conclusão.
Os pais sustentam que a criança queimou instantaneamente, sem nenhuma provocação. Estamos realizando vários testes. Não vamos concluir que seja um caso de combustão humana espontânea até que todas as investigações estejam concluídas, disse o Dr. Narayan Babu, chefe de pediatria do hospital, ao New York Times. A mídia local apresentou outras teorias sobre as causas das queimaduras de Raul. O jornal indiano, The Hindu, destacou que a vila de onde a mãe da criança morava havia sofrido de incêndios misteriosos que destruíram várias casas em 2004. Mais tarde, descobriu-se que esses incêndios foram causados por esterco de vaca com fósforo, usado em materiais de construção que tinham um ponto de ignição muito baixo. Exames foram realizados no menino e foi demonstrado que seu estado de saúde era normal. A saúde mental dos pais também foi investigada e também foram considerados normais e sem envolvimento nos incidentes. Após apenas 2 anos, o pesadelo da família voltou a ocorrer, quando um novo bebê nasceu em 2015. Sanjay apresentou a mesma estranha condição do seu irmão mais velho. Entretanto, em 2016, após sobreviver a uma delas, ele teve complicações relacionadas a um outro problema de saúde e acabou morrendo a caminho do hospital. Na mesma época, em novembro de 2015, em Flensburg, na Alemanha, uma mulher que se acreditava ter cerca de 40 anos e ser originária das Ilhas Maurício, simplesmente pegou fogo perante o olhar de todos que passavam pelo local. De acordo com alguns jornais, fogo e fumaça foram vistos emergindo do corpo da mulher, enquanto ela estava sentada em um banco de uma praça no norte da Alemanha. Segundo informações da época, ela ficou gravemente ferida, apesar dos esforços de um transeunte que tentou apagar o fogo com sua jaqueta. Outras testemunhas que estavam no local disseram à mídia que a mulher não disse nada enquanto as chamas a envolviam. Ela foi levada para um hospital e, posteriormente, transferida para uma unidade especializada em queimaduras em Lübeck, onde se acreditava que estivesse em estado crítico, mas as informações eram vagas. Alguns relatos afirmaram que a mulher faleceu. No entanto, isso não pode ser confirmado. De acordo com o jornal The Local, os promotores estavam mantendo a mente aberta quanto à causa do incidente. A promotora Ulrike Stallman disse que a hipótese de suicídio não havia sido descartada. Uma testemunha afirmou ter visto 2 homens fugindo do local pouco antes do incidente. No entanto, de acordo com o IB Times, o promotor público de Flensburg, Otto Gost, disse que não havia nenhuma evidência que apontasse para a culpa de terceiros. Segundo algumas teorias, a combustão humana espontânea pode ocorrer de 2 formas: a combustão parcial, onde a pessoa sobrevive às chamas, ou a combustão completa, como nos casos mais dramáticos relacionados ao fenômeno. Algo que chama muito atenção são os relatos mencionando uma suposta chama azul emergindo de dentro do corpo das vítimas antes de serem consumidas pelas chamas. Segundo uma teoria que tenta explicar o fenômeno, em alguns casos raros, a combustão também pode ser pequena e localizada. Um bombeiro relatou ter visto uma chama azul saindo do corpo de uma vítima, chamada Robert Francis Bailey, mas ele conseguiu apagá-la a tempo. Mas o processo de combustão poderia atingir a pessoa inteira de uma vez. Jenny Saffin, por exemplo, foi vista de uma hora para outra sendo coberta por um clarão brilhante, e logo sendo coberta pelas chamas. A combustão foi tão rápida e violenta que quando a vítima tentou gritar, de dentro de sua boca parecia emergir aquele estranho brilho azul, fazendo que seu familiar comparasse a cena a um rugido de dragão. Existem muitas histórias e teorias associadas a este fenômeno. Muitas, inclusive, foram descritas em vários livros, que ainda não tive oportunidade de ler. Mas os casos são tantos que possivelmente poderia fazer um outro episódio complementar após ler esses livros. Esse é um assunto muito controverso, que, na minha opinião,
não podemos tomá-lo como apenas uma lenda urbana, e sim como um grande mistério que envolveu a morte de muitas pessoas inocentes, que de uma hora para outra tiveram que enfrentar um horrível e doloroso final. Deixe nos comentários o que achou desta nova sessão e suas próprias teorias. Confesso que faz muitos anos que queria saber mais a respeito deste fenômeno, mas como muitos outros, não acreditava que fosse real, até encontrar um monte de casos semelhantes, que me levaram a uma grande toca de coelho com dois extremos opostos. De um lado, está quem procura desmentir todos os casos associados ao fenômeno, deixando de tomar em conta as peculiaridades de cada caso. E quem vai além, criando teorias complexas que desafiam qualquer lógica. Certamente casos incomuns requerem teorias ainda mais extraordinárias e perturbadoras. Espero não ter tirado seu sono esta noite. Deixe seu like ou 5 estrelas, dependendo da plataforma onde estiver me ouvindo. E se quiser ir além e apoiar este projeto, considere ser um apoiador. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se e me siga no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.